Tiago, e agora a Oi, gente gente. vai ver o equipamento, né? Você vai Sim. contar para a gente um pouco mais sobre os detalhes desse famoso equipamento, então. Sim. Vamos lá, Tiago. Boa noite, pessoal. Bom, muito obrigado, Rosa, por tudo. Obrigado, Estevam. Obrigado aí, Vinilsul, toda a equipe, né, pela oportunidade de estar falando aí hoje com vocês. Hoje eu estou aqui da Epson, né, então a Rosa já falou também que ela fez curso de design. Eu vou contar um pouco de mim também aí, que eu fiz também. Eu tenho 15 anos de experiência nessa área, né, eu sou formado pela ET, pelo Senai, enfim, hoje eu faço pós também no Senai, nesse segmento, na área industrial, e também minha formação é nessa área de design. Então, eu conheço bem também o que a Rosa falou sobre aplicações, de personalizações. Então, eu vou estar falando aqui, batendo um papo com vocês aí rapidamente, né? Mostrando um vídeo que eu fiz para vocês hoje, né? Então, eu vou mostrar um pouquinho do vídeo, vou compartilhar aqui a minha tela. E aí, nesse vídeo, eu falo justamente dessas aplicações, dessas personalizações. É um vídeo rápido, de 3 minutos, que foi gravado ainda hoje, para esse evento, para mostrar para vocês, e a gente depois vai partir para a apresentação e depois, posteriormente, tirar todas as dúvidas, tá bom? Então, eu vou abrir aqui o vídeo, tá? A gente vai acompanhar um pouquinho Eu do estou aqui produto. hoje no Centro de Soluções, justamente para demonstrar um equipamento para vocês, que é a F570, que é um produto de entrada. Então, para aquele empresária que está começando no segmento de sublimação, né, ele vem desse segmento onde ele tem o conceito de estar fazendo a sublimação no formato menor, né, no formato A4, a Epson ela dedicou o quê? Lançar um equipamento dedicado para esse nicho de mercado de sublimação, com a cabeça Precision Core, ou seja, uma cabeça onde a gente dá 1 ano de garantia no equipamento. Ainda se ele faz o lançamento dos selos no site do Hewards, a gente consegue ainda estender por mais 1 ano essa garantia desse equipamento. Então ele é um equipamento com design compacto, né, voltado para esse nicho de mercado, onde ele tem um touchscreen aqui de 4 polegadas para facilitar o acesso, né, de manuseio do equipamento. Ele tem um Wi-Fi também para a gente poder estar produzindo. É um equipamento que possui 140 ml de tanque aqui de tinta, onde a gente consegue estar produzindo diversas aplicações, como eu vou estar demonstrando aqui para vocês hoje. Então, quando a gente fala de aplicações, um nicho de mercado, ou de clientes que trabalham só com caneca, a gente tem um caso de um cliente que ele para imprimir 1000 canecas, hoje em 3 horas ele consegue fazer essa produção com um rolo de 50 metros, né? Mais um bagzinho de tinta aqui, conforme vocês podem ver aqui, de fácil acesso aqui, com 140 ml de tinta, onde a gente pode estar abastecendo o equipamento conforme ele vai produzindo, né? Então a gente tem essa facilidade de estar trabalhando com esse equipamento. Outras aplicações também que a gente tem nos clientes finais, é justamente clientes que só trabalham com agenda. Então, no caso, o cliente ele tem uma prensa, a gente faz a impressão no papel de sublimação, que é vendido também pela Epson, faz a impressão, né, da arte e depois faz a sublimação. E aí a gente tem depois o produto final. Então a gente tem diversas aplicações, tem clientes que trabalham só mousepad, ou como esse caso aqui, por exemplo, de bolsa, onde o cliente ele só trabalha a bolsa. Então você pode pegar qualquer arte, tá desenvolvendo e mandando imprimir, e aí depois a gente faz todo aquele processo de sublimação, né? E depois a pessoa só manda para a pessoa costurar e ter a peça final. Então a gente tem, como vocês viram aqui, a gente tem aqui todas essas outras aplicações. A gente tem clientes que trabalham só com almofada e também para o segmento, por exemplo, de pet. Hoje eu tenho um cliente que ele trabalha só no segmento de pet, que ele consegue fazer também coleira, ele consegue fazer toda a parte do pet de travesseiro, caminha, a gente consegue estar trabalhando nesses nichos de mercado, tá? Então é um equipamento super atrativo aí para quem que vai começar nesse nicho de mercado, já conhece, já tem um formato um pouco limitado no A4, e ele quer partir para um formato um pouco maior, né, de 60 centímetros de boca, onde nesse equipamento você tem a flexibilidade de poder estar usando o rolo, ou estar usando o papel também folha solta A4, e tendo essa alta produtividade nesse nosso segmento, tá bom? Então, pessoal, passei aqui rapidamente a parte do vídeo para vocês, tá? Eu vou agora compartilhar. Peraí, deixa eu fechar aqui. Pronto. Agora eu vou partir para a parte da apresentação, tá? E eu vou falar um pouco do produto. Então, conforme vocês viram aí no vídeo que eu gravei hoje, no período da manhã,
eu mostrei as aplicações e justamente as aplicações que a Rosa mencionou, ou seja, a personalização. Então, você pode personalizar, né, não tem limite nesse sentido, né, o que a gente pode personalizar de brinde nesses equipamentos. Vou falar um pouco da F570 e vou falar também um pouco do lançamento da F571, que é um equipamento com tinta flúor, tá? Então, para quem quer voltado, né, esse tipo de equipamento? Ele é voltado justamente para aquele nicho de mercado onde o cliente que vai começar, ele quer customizar uma marca, ou seja, fazer personalizações de brindes, desde caneca, para fazer a tela do celular, almofada, enfim, chaveiro, a gente vai conseguir desenvolver todos esses produtos em cima da F570, tá? Quando a gente entra para o público que a gente dirige, é justamente o público que nem a Rosa, ou seja, tem aquele sonho de adquirir o equipamento, houve uma evolução dos equipamentos que era justamente das ecotanques, né? Então, os clientes que eles tinham a ecotanque adaptada, que a gente justamente não estava com o equipamento, ou seja, original, 100% original, pegava o equipamento Epson ecotanque e aí pegava uma tinta paralela de mercado para colocar e desenvolver o produto. Então, a Epson, percebendo todo esse nicho de mercado, né, em conjunto com o pessoal do Japão, desenvolveu o equipamento F570 com um formato um pouco maior e que pudesse trabalhar com rolo, né, e pudesse também trabalhar tranquilamente aí a parte de folha solta também. E ela é destinado para esse microempreendedor que justamente também tem um limite que ela chega. Você pode produzir, sim, bastante nela, mas também passou de 600 metros quadrados por mês, a gente já estima que esse cliente ou ele tem que adquirir uma nova F570, ou ele já tem que partir para uma plotter, que nem a Rosa mencionou, para um equipamento mais produtivo, que a Epson vende também, que é a F6370, tá? Que aí já é uma plotter, já é um equipamento mais produtivo, né? E é um equipamento que é uma evolução desse equipamento também da F570, tá? Então, a F570, lembrando, é voltada para esse microempreendedor e que tem esse volume estipulado mais ou menos por mês, tá? Com isso, a gente vai reforçar aqui a parte de personalização, que eu acho que a Rosa e o Estevão colocou muito bem aí a variedade de personalizações que a gente pode fazer, né? Então, não se limita que nem, tem gente hoje que só imprimiu máscara devido à pandemia, né? Então, a gente tem clientes que só imprimem mousepad, clientes que só personaliza a meia. Então, ela é voltada para todo esse nicho de mercado de personalização, né? E vai depender muito da criatividade do empreendedor, né? Em desenvolver os arquivos e estar imprimindo, tá? Então, não tem limite nesse aspecto. Aí entra uma novidade agora nesse nosso segmento da F570, que é justamente a F571. O que ela vem para agregar? A Epson também percebendo esse nicho de mercado e essa evolução, principalmente artigos de pet, coleiras, por exemplo, ou artigos de personalização, onde você precisa personalizar uma caneca ou um case de um celular, por exemplo, e chamar mais atenção, a Epson ela tirou o amarelo da máquina e o magenta e colocou o amarelo flúor e o magenta flúor no equipamento. Tá? Então, a diferença da F570 para a F571, basicamente, é que a F571 ela tem as tintas flúor. O que a gente consegue com isso? Consegue fazer personalizações agora, né, com tinta flúor, né, e neon. Né? Por que neon? Porque se você tiver a luz negra, ela ainda vai causar um efeito em cima da impressão. Né? Então, se você fizer essa impressão com as tintas amarela e magenta flúor, você vai ter um efeito do neon, né, com a luz negra. Né? Isso destaca, né, até principalmente para fazer personalizações de festas e tudo, você consegue personalizar isso muito bem e ter um resultado bem bacana. A gente só tem que tomar um cuidado porque ela não tem o mesmo gamute de cor da F570, né, porque sai o amarelo e o magenta da máquina e entra as cores flúor. As cores flúors, ela tem umas características um pouco diferentes, né, devido a ela ter todo esse aspecto de fluorescência, até para que vocês tenham uma ideia, essa tinta, ela chama 3 vezes mais atenção do que uma tinta normal, padrão, porém a gente está desenvolvendo esse nicho de mercado e fez esse lançamento, que é para um cliente que ele já tem uma aplicação pequena de flúor, de neon, e não queira adquirir um produto também, porque a gente vende um produto aqui na Epson que chama 94H, que tem o flúor também, ela tem 6 cores, né, no caso, e tem o flúor, mas são clientes que não têm tanta demanda para ter uma 94H. Então, a Epson ela foi lá, desenvolveu a F571 justamente para
entender também esse nicho de mercado e esse nicho de personalização cada vez mais forte, tá? Então, falando um pouco da sublimação em si, né, a gente precisa de alguns passos, né, que é ter o arquivo, né, ter o driver, o arquivo feito num Illustrator ou no CorelDRAW, enfim, ou num Photoshop. A gente tem que mandar esse mesmo arquivo para uma impressora, né, e vai precisar, é claro, da prensa para a gente poder estar fazendo a sublimação no caso de uma camiseta, uma personalização de caneca, e o mínimo, né, de sublimação para esse segmento, ou seja, você precisa de no mínimo 50% de poliéster para poder estar sublimando na prensa, né, e para ter um resultado. Quanto mais poliéster tiver no tecido, melhor fica o seu nível de qualidade, né, na sublimação. E também vale também para as canecas resinadas, ou seja, tem que ser canecas específicas para poder estar recebendo essa tinta de sublimação, tá? Então, aqui ele reforça também, pessoal, essa parte onde a Epson ela fornece toda a estrutura, né, desde lá do projeto, né, que nem a Dona Rosa, por exemplo, ela faz o projeto dela, ela desenha, ela faz isso provavelmente num Corel, no Illustrator, depois a gente manda isso para a impressora, só que antes, nesse meio tempo, existe um software, tá? Esse software do EdPrint, ele vem sendo comercializado, né, tanto na F570 quanto na F571. Para quem adquire a F570 nova, já vai adquirir com esse software, que é o EdPrint, que a gente vai falar aqui durante a apresentação, onde desenha o projeto, joga no software, envia para a impressora, a gente tem os papéis de sublimação que a gente fornece, a tinta, né, original para sublimação, e depois o cliente ele tem que acabar indo atrás dos suprimentos, né, que seria a caneca, a fita térmica, para você poder, no caso também a caneca, a prensa de caneca, para poder estar fazendo essas personalizações. Então, basicamente, o microempreendedor que quer começar, ele vai precisar conhecer todos esses processos, nem que seja um pouco, mas ele tem que conhecer um pouco e saber que tem que ter toda essa cadeia de processos para você ter o produto final, tá? Então, aqui, quando a gente parte também, e reforçando, o que acontece? A Epson, ela desenvolveu, o que aconteceu? No lançamento dela, que foi no ano passado, não vinha com software, tá? Ela vinha só com um driver, e aí a gente percebeu, né, que para ter uma evolução e para ter uma melhor aplicabilidade e desenvolvimento desses produtos, todos os equipamentos novos que estão sendo adquiridos agora da F570 e F571, ela já vem com software, né, dentro da caixa, tá? E a gente disponibiliza as atualizações do software. Então, se o cliente ele usa tudo original, ele se registra no nosso sistema que chama Rewards, né, de pontuação, que eu vou falar também, e aí você passa a ter direito ao software e todas as atualizações do software. O software, eu vou passar um vídeo rápido mostrando um passo a passo aqui de como que facilita também na produtividade. Um exemplo aqui de uma caneca. Você pode abrir 2 arquivos ao mesmo tempo, né, no caso, e com isso você pode agrupar ou dimensionar o arquivo e alterar a quantidade de cópias, dizer que é um material rígido, né, nesse caso, 7 passadas, modificar o tamanho também, porque vamos supor que você desenvolveu isso no Corel, mas você precisa aumentar ou diminuir, você precisa alterar a cor, né? Então ele é um software bem completo, onde você consegue até editar a cor localizada. Por exemplo, você fez um arquivo no Corel, mas a cor ela não está tão bacana, eu preciso mudar ela. Eu imprimi uma amostra, sublimei na caneca, mas não ficou tão legal. Eu preciso substituir essa cor. Então você consegue, através do software, fazer esse tipo de substituição, né, rapidamente, né, num determinado arquivo. Então o software ele facilita muito em fazer esse tipo de controle, né? Então, o software HIP ele ajuda muito no processo produtivo, né? Você faz uma imposição, um agrupamento, né, dos arquivos, né? E aí você consegue estar ainda colocando, por exemplo, mais volumes de cópias, né? Então, é muito importante para você ganhar produtividade, né? E não ter que ficar fazendo isso, por exemplo, no desenvolvimento do arquivo, né? Você não precisa ficar fazendo isso lá no Corel ou lá no Illustrator, né? Fecha só um arquivo, né? E aí depois você faz toda essa imposição dentro do próprio software, né? Facilita muito
a vida aí do usuário, né? Então, uma vez feito isso, o usuário ele deixa centralizado e depois manda imprimir na impressora, tá? Então, é super simples aí o mecanismo, né, e a forma de se trabalhar com o software, tá? Então, aqui, dando um exemplo de caneca, né? Então, o que a Epson se preocupou também nesse nicho de mercado, nesse segmento? Dando um exemplo de caneca, a gente tem aquele exemplo que eu citei no vídeo, né, que eu fiz hoje. Justamente para a gente imprimir uma média de 1.000 canecas, a gente tem um valor de custo aí em dólar, né? Mas para poder desenvolver isso e fazer essas 1.000 canecas, praticamente vai um rolo, né, de 50 metros, você vai acabar gastando mais ou menos em torno de 140 ml, né? Em torno de 3 horas para imprimir todas essas 1.000 canecas. Não que você vai sublimar tudo isso, mas você vai fazer a impressão de tudo isso, né, no papel, e depois você, logicamente, vai fazer a sublimação, né, das canecas, e o custo médio em dólar que o pessoal vende essas canecas, né, porque esse equipamento é um sucesso de venda, né, por toda a Latinoamérica, no sentido onde você tem um custo muito competitivo, né, onde você consegue oferecer aí um preço, né, que é praticado na rua aí de 3 a 5 dólares, né, uma caneca, e dependendo do volume ele vai de 2 a 3. Só que a gente sabe que o custo para você imprimir isso é bem atrativo, né? Por quê? Porque você tem um instrumento que se chama LFP Account, que depois que você imprime um determinado arquivo, você vai abrir o LFP Account e você vai saber exatamente quantos ml de tinta ele gastou num determinado arquivo. Aqui nesse arquivo, que é um exemplo, que é um arquivo pequeno, só como se fosse um logotipo de uma marca ou de uma empresa que você vai imprimir numa caneca, ele não gastou praticamente nada de tinta, ele gastou 0,06 ml de tinta, né? E aqui você tem como colocar os custos, lógico, em reais, né? Não precisa estar em dólar, aqui esse exemplo está com valor em dólar, né? Mas você pode colocar os valores da tinta, que é R$ 63,00 o valor da tinta, né, do bag de cada tinta, e você pode estar já tendo o custo real aqui em reais, no caso aqui está em dólar, que é 0,17 centavos de dólar, esse custo para gerar esse arquivo, tá? A Epson, ela se preocupa o quê? Ela se preocupa com todo o fluxo de trabalho, ou seja, a gente tem que se preocupar com toda a cadeia, desde o software RIP, né, desde o software RIP que a gente viu, toda a solução das tintas, né, do desenvolvimento, o papel, né, que a gente vem trabalhando muito forte em cima do papel. Então, para quem adquire o software do EdPrint, o bacana é que a gente está trabalhando também em paralelo, a gente tem perfis de cor, né? Então a Vinil Sul tem acesso a esses perfis também, pode disponibilizar para vocês que já têm o equipamento ou que vá adquirir o equipamento, tá? São perfis de cores para melhorar as cores e o processo em si, para deixar os arquivos cada vez melhor e mais econômico. Tem a questão do Epson Rewards, que é muito importante para quem tem o software e quer ter tudo original, é manter a garantia. Esse equipamento ele vem com 1 ano de garantia de fábrica. E qual que é o diferencial dele? Se você adquire as tintas originais da Epson, ela tem um selo. E esse selo, existe um programa que se chama Rewards. Você vai raspar esse selo, vai entrar no site do Rewards, existe até um folder, né, no próprio site da Epson, onde você se registra, né, tem um passo a passo de como se registrar nesse canal, que é como se fosse uma fidelidade que a gente tem, né, a gente chama de Rewards, onde você raspa o código e você vai acumulando pontos. O que acontece com isso? Se você acumular uma média, eu acho que de 140 frascos de tinta durante 1 ano, você consegue estender por mais 1 ano a garantia do seu equipamento. Então, no caso da Dona Rosa, por exemplo, se ela está acumulando esses selos, está lançando no Rewards, ela justamente daqui a 1 ano, ela tem essa tranquilidade que durante 1 ano ela tem a garantia do equipamento. Se ela acumular, com certeza, se ela imprimir bastante, ela vai conseguir utilizar todos esses frascos de tinta, ela vai acumular pontos para que quando chegar no final do ano, ela vai renovar a extensão de garantia por mais 1 ano do equipamento e ficar tranquila com a questão de só pensar na criatividade dela, de trabalhar e produzir cada vez mais. Porque a ideia da Epson é que vocês produzam cada vez mais do equipamento, evolua, compra um novo equipamento, dependendo do que for, uma própria F570, porque esse programa também te permite você comprar com desconto um próximo equipamento. Então, no caso, por exemplo, o Estevão percebeu que a Dona Rosa está imprimindo muito. O que a gente pode fazer?
se ela acumulou X pontos, que tem uma regra, ela consegue 10% de desconto na próxima compra do equipamento, de uma F570 ou de uma F571. Mas ela adquiriu até mais pontos, então ela consegue até mais descontos do que 10% para adquirir um novo equipamento. Então, isso a Epson ela consegue fazer isso muito bem, que é deixar uma solução completa e uma segurança para o cliente final, né, de ter todo esse suporte, não só da Epson, mas ter o suporte da Vinilsul, né, e o suporte de todos nós aí dentro da cadeia, para até a dona Rosa, como disse, ela se dispôs também a ajudar e trocar experiências, né, porque ninguém sabe tudo, justamente para que todos possam trabalhar da melhor maneira, tá? Então, aqui da minha parte da Epson, eu passei rapidamente, né, a parte de como funciona, né, a questão do produto. Aqui tem algumas das maiorias das dúvidas, né, de cliente final, do que a gente precisa, né? Então, aqui ele fala um pouco sobre o Epson Rewards, que eu já mencionei. A tendência é que esse Epson Rewards vai existir até um Epson Club, onde a gente vai disponibilizar vídeos, conteúdos, né, de como fazer gerenciamento de cores. Isso a gente vem desenvolvendo, vão ser vídeos que serão disponibilizados depois para vocês também. Outra coisa, a parte do driver, que nem eu falei, a gente tem já perfis melhores aí desenvolvidos, né, para esse nicho de mercado, né, para aplicações, para você ter uma melhor qualidade. Esses perfis a gente já disponibilizou para a Vinilsul e eles vão, lógico, passar para vocês também, para quem que vai adquirir um equipamento novo, ou até mesmo para a Rosa, se não está com esse perfil, a gente vai desenvolver, vai passar para ela também testar e dar um feedback para a gente. Então, a Epson está sempre aberta em escutar também e desenvolver novas ferramentas aí para melhorar essa questão do produto. E lembrando também que o produto, ele tem os consumíveis, né, que é papel, tinta, mas também tem o tanque de manutenção, né? Esse equipamento, devido a ele ser produtivo e ser desenvolvido para esse nicho de mercado, ele é um equipamento que exige esse tanque de manutenção. É um consumível, a gente tem como até pôr ele dentro do LFP Account para ter esse custo embutido dentro do seu produto. Você tem que considerar que você vai ter um consumível que você vai estar consumindo ele de 2 a 3 meses, dependendo da sua produção, que você vai ter que trocar esse tanque de manutenção. É um consumível, tá? E tem a lâmina também de corte, que a gente estima que corta de 3 a 7 mil cortes, né? Porque você vai trabalhar com rolo e ela vai fazer o corte automático da impressão para vocês, tá? Então, eu fico aqui aberto aqui agora para estar batendo um papo com vocês aí, tirando as dúvidas. Não sei se a própria Raquel ou a Bruna pode me ajudar com quais foram as dúvidas dos clientes finais aí, tá? Obrigada, Thiago. Eu percebi algumas dúvidas em relação a papel, as pessoas perguntando sobre que tipo de papel e tudo mais. O papel é muito importante, pessoal, que a gente... existe o papel da Epson, existe até um perfil agora que a gente desenvolveu o papel da Epson para melhorar a questão da secagem. A gente precisa de um papel de alta secagem. Esse equipamento, ele tem uma característica que, dependendo da região que a pessoa mora, ou dependendo do armazenamento do papel, quando você coloca o papel na impressora e manda imprimir, às vezes ele não seca e pode ser que marque os roletes. Então, para isso, a gente desenvolveu um perfil de cor com um pouquinho menos carga de tinta, não perdendo as características de manter a cor, e aí fazer com que imprima melhor. Isso através do software e até mesmo através do driver, a gente tem já disponível para poder estar ajudando esse pessoal. Em paralelo a isso, a Epson está desenvolvendo um novo papel com alta secagem. Esse papel ainda não está pronto, mas eu estou soltando um spoiler aqui que vai também ter, a gente preocupado com isso, com esse segmento, a gente vai ter um papel melhor com uma alta secagem também para poder atender esse nicho de mercado, tá?